Boa noite a todas, a todos. Movimenta o corpo, descruza as pernas, se reorganiza. Espero que vocês estejam bem, de olhos, ouvidos bem abertos, mentes abertas, para ouvir Charlotte Jokubeck. Hoje ela começa capítulo 2. A prática. Adoro esses dois capítulos iniciais. Um é o que a prática não é e o que a prática é. Hoje vai começar o que a prática não é. Muitas pessoas praticam e têm sólidas concepções do que a prática é. O que desejo expor, de meu ponto de vista, é o que a prática não é. Em primeiro lugar, ela não diz respeito a causar mudanças psicológicas. Se praticarmos com inteligência, a mudança psicológica será causada. Não estou questionando isto, que, aliás, é algo maravilhoso. Estou dizendo que a prática não é efetuada com o objetivo de originar tal alteração. A prática não é para conhecer intelectualmente a natureza física da realidade. Saber do que consiste o universo ou como funciona. E repetindo numa prática séria, nossa tendência é ter algum conhecimento desses assuntos, mas isso não é a prática. A prática não é atingir algum estado de graça, não é ter visões, não é ver luzes brancas ou róseas ou azuladas. Todas essas coisas podem ocorrer, e se sentarmos durante tempo suficiente, talvez elas aconteçam mesmo. Porém, isso não é a prática. A prática não é ter ou cultivar poderes especiais. Há muitos deles, e todos nós já os possuímos naturalmente. Algumas pessoas os têm numa proporção extraordinária. No Zen Center de Los Angeles, às vezes, eu tinha a útil capacidade de ver aquilo que estava sendo servido como jantar a 2 portas de distância. Se era alguma coisa que eu não apreciava, eu não ia. Essas aptidões são pequenas excentricidades e, novamente, não constituem a verdadeira prática. A prática não implica poder pessoal ou joriki, a força que é desenvolvida após anos de prática do sentar. É esse joriki. Outra vez repito, joriki é uma decorrência natural do zazen e insisto, esse não é o caminho. A prática não é para ter sentimentos agradáveis e felizes. Não é para se sentir bem em vez de mal. Não é uma tentativa de ser ou de sentir qualquer coisa especial. O produto ou a finalidade da prática, ou aquilo a que ela se refere, não é ser e estar sempre calmo ou controlado. Mais uma vez, nossa tendência é nos tornarmos assim após muitos anos de prática. No entanto, essa não é a questão. A prática não é se relacionar a algum estado corporal de saúde absoluta, de proteção total contra qualquer tipo de doença grave.
Sentar costuma produzir resultados benéficos na saúde de muitas pessoas, embora durante a prática possam escoar meses ou mesmo anos de desastres com a saúde. Mais uma vez, a busca da saúde perfeita não é o caminho, embora sem sombra de dúvida, com o tempo, haverá um efeito benéfico na saúde da maioria das pessoas. Não há qualquer garantia nesse sentido. A prática não significa alcançar um estado de onisciência, no qual a pessoa conhece tudo de tudo, estado em que a pessoa é uma autoridade a respeito de todo e qualquer problema secular. Pode até haver uma certa clareza relativa a respeito de algumas questões, mas as pessoas esclarecidas também são conhecidas por dizer e fazer tolices. Outra vez, a onisciência não é a questão. A prática não quer dizer ser espiritual, pelo menos não como esta palavra costuma ser entendida e empregada. Ela não é para ser coisa alguma. Portanto, a menos que tenhamos clara noção, a menos que tenhamos clara nossa não intenção de ser espirituais, essa meta pode tornar-se sedutora e prejudicial. A prática não envolve salientar todas as espécies de boas qualidades e livrar-se das supostas más. Ninguém é bom ou mau. A luta para ser bom não é a prática. Esse tipo de treino é uma forma sutil de atletismo. Poderíamos, de modo quase incessante, continuar relacionando aspectos do que a prática não é. Na realidade, qualquer um na prática pode estar mobilizado por uma ou outra dessas ilusões. Todos esperamos mudar, chegar a algum lugar. Essa é em si uma falácia básica. Porém, o mero contemplar desse desejo começa a esclarecê-lo. E a prática essencial de nossa vida se altera conforme a executamos. Começamos a compreender que nosso desejo frenético de ser melhor, de chegar a algum lugar, é a ilusão em si e a fonte de nosso sofrimento. Se nosso barco cheio de esperanças, ilusões e ambições, de chegar a algum lugar, de tornar-se espiritual, de ser perfeito, de alcançar a iluminação, vira de ponta cabeça, o que é este barco vazio? Quem somos nós? O que, em termos de nossa vida, podemos perceber e conhecer? E o que é a prática? Assim ela termina o capítulo que a prática não é. Interessante, né? Porque ela vai começar a falar sobre a prática nesse capítulo. E o primeiro texto do capítulo, ela começa pela negativa, né? Dizendo onde nós nos equivocamos com a prática, onde a gente projeta, né? Esse capítulo é bem longo, o que a prática é. Eu vou deixar para começar a ler ele amanhã. O que é interessante também, né? Que à medida em que ela também vai elencando tudo que não é, no sentido do que não deveria ser um objetivo nosso, ela diz que
pode até ser que ocorra com a prática, né? Quando ela fala da saúde, quando ela fala de ficar mais calmo, mais controlado, de ter mais Joriki, né? Que é essa força que a gente desenvolve a partir da prática do sentar. Ou seja, o que ela está falando? Que nada disso deve ser o objetivo da prática, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Hi? Rosa, bem? Oi, Foguete. Bem. No final, ela fala uma coisa interessante, que é como todos esses desejos do que a prática seja, né? Aquela coisa do barco, né? Essa analogia com o barco, achei interessante isso, de que são tantos desejos no final, né? E os desejos em si, eles não são nada, né? Se a gente, de repente, não tem os desejos satisfeitos, acaba que a gente... O que é, né? No final, né? A ilusão perdida, né? Sim. O que fica, né? Quando Que tudo fica. se... É. Achei esclarecedor isso, na real, né? Porque você fica pensando realmente o que é, então, né? E achei esse final muito interessante. Não tem materialidade, né? Tudo isso, todos esses... Ela, de fato, por isso que fala-se muito que ela fala também que isso normalmente é o que causa sofrimento, é o que está na raiz, né, do sofrimento, porque a gente investe tanto nesses sonhos, investe tanto nesse objetivo e que a gente vai ficando frustrado. É muito comum na prática, né? A gente que já tem um tempinho, né, que está praticando o zazen junto de comunidade, a gente percebe que a gente vai criando várias ilusões ao longo do caminho e vai se decepcionando, vai se frustrando, e, e, mas alguma coisa nos mantém, né? Porque de alguma forma a gente já percebeu alguma coisa. E se a gente consegue se sustentar nessa pequeno lampejo de percepção que não é investido em algum lugar, em obter algo, a gente se mantém na prática, né? Mas é muito comum, sabe? A gente criar etapas. Ah, se eu fizer isso e aí não acontece. Aí você fala, bom, então talvez seja outra coisa. Você só vai trocando, trocando até uma hora que esgota. Você trocou tanto e fala, bom, e aí, né? Estou vendo essa coisa quando ela fala do barco virar de ponta cabeça, né? Ela coloca inclusive esse desejo de alcançar a iluminação, né? Como esse tornar-se espiritual, ser perfeito, que isso é uma coisa legal de desconstruir, né? Que a gente fica achando que só porque a gente tem um caminho espiritual, que a gente pratica, a gente vira uma pessoa que é perfeita, né? Que nunca erra, que não comete faltas, que não, né? Não, excessos. Isso é uma desconstrução difícil, né? Eu acho, de fazer. Mas é muito bom quando a gente consegue, minimamente, sabe? Que bom que a gente pudesse. Fiquei pensando agora na forma que os mestres ensinam e que a gente às vezes não entende, né? Que a gente sempre fala que o professor ele percebe onde o aluno está se escorando, ou está se agarrando, ou está achando que aquilo está dando suporte para a prática, e que a função do professor é tirar o suporte, né? É desestruturar, é puxar o tapete.
talvez tenha esse sentido, muitas vezes, de virar o barco, sabe? De ponta cabeça. Porque é quase como se o professor percebesse onde a gente está se enganando, onde a gente está construindo uma ideia falsa da prática, sabe? E aí, confiança no professor, muitas vezes, está ligado a isso, porque às vezes a gente não entende por que ele faz certas coisas, né? Que meio bagunça tudo, e você fala, meu, por quê, né? E eu acho que muitas vezes tem esse sentido de chacoalhar, sabe? Tirado da zona de conforto, que talvez me lembrou aquela analogia que a Shundoyama fala das pedras, sabe? Lembra do livro que nós somos pedras pontiagudas, o mosteiro seria um pote e que a função do professor é chacoalhar de vez em quando para as pedras amaciarem, não é para resistir, quem resiste mais a ponta, né? Que ela diz, aquele que quebra a ponta antes, que cede, que amacia, é que sofre menos e gera menos sofrimento. E que então o professor tem essa função, as pedras elas se acomodam, ficam ali gostosas, né? Então fica tudo, parece que está tudo funcionando muito bem. Aí o professor saca que tem alguma coisa, ela vai lá e chacoalha, tira a estrutura, né? E a hora que desacomoda uma, todas têm que se rearranjar. A sanga toda tem que se rearranjar, né? Diante de algo que sai do lugar aparente, né? Que deveria estar, né? E ela vai falar no capítulo do que a prática é, que eu lembro, que eu gosto muito, que ela fala, não é nem se reprogramar, não é nem achar um outro lugar, é não ter programa. A prática do nosso caminho é não querer achar um amuleto, não querer achar uma regrinha, sabe? Que vai se ajustar aos meus desejos, né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu idealizo, aquilo que eu acho que seria, né? Então, é o treino, talvez, esse, né? Da gente se imaginar quando estiver muito confortável, se aquilo tudo acabasse, se aquilo tudo virasse de ponta cabeça. Exatamente. Né? Talvez seja esse momento que a gente está vivendo, querendo ou não, né? Que a gente fala, né? Eu já falei várias vezes aqui, que a impressão que dá é que a gente estava muito confortável, de que parecia que estava tudo já, que não, né? Que parecia que estava mais ou menos bom, só que a gente em algum momento perdeu a capacidade de ver além do que estava bom para a gente, né? Eu acho que entrou numa zona meio de conforto, sabe? E a gente está precisando, virou tudo de perna para cima, literalmente, o barco virou. E a gente está tendo que se reorganizar, tampar os furos do barco para continuar um pouquinho, para enxergar um pouco de terra firme, para continuar, né? Eu queria dizer isso também para vocês, que o governo do estado está autorizando a abertura essa semana de lojas, de shopping, e parece que está voltando, parece que passou e você vê muito mais gente na rua, as pessoas. Eu insisto assim, quem pode ficar em casa, fique em casa ainda, sabe? Eu acho que é um equívoco enorme isso de estar abrindo os comércios, é, é uma loucura. Você vê fotos dos ônibus lotados, as pessoas com máscara, achando que a máscara agora virou a proteção. E não é. A proteção não é a máscara, sabe? É ficar em isolamento social, é ficar distante 2 metros um do outro, ficar em casa se puder ficar. E hoje a gente foi fazer samula no mosteiro, mas a gente foi assim, máscara, cada um ficou num andar, um ficou na garagem, outro ficou no térreo, outro ficou no banheiro. A gente não ficou perto, sabe, um do outro.
a vida tem que ser cuidada, a gente tem que cuidar das coisas, mas com responsabilidade, né? Porque eu fiquei assustada, porque eu fui até lá e voltei, parece que a cidade voltou ao normal, gente buzinando, trânsitos, todos os comércios abertos, as pessoas papeando assim, assim 60 centímetros um do outro com máscara, mas assim, sabe, como se tivesse... E, enfim, eu acho que quem de nós puder preservar ainda, eu diria para ficar em casa, sabe? Se ainda dá para ficar, tentar não achar que está tudo bem, sabe? Porque a gente começa a perceber que tem mais movimento, a gente também começa a querer sair mais, né? Fazer coisas que a gente evitava, sair uma vez só e fazer tudo. Agora não, talvez eu vá até a padaria buscar um pão, sabe? Fazer... Eu acho que a gente deveria continuar evitando, sabe? Se a gente puder, eu acho que a gente deveria continuar evitando. Tá? Colocar as mãos em Gachô, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.